denúncias, debates, entrevistas, política. As coisas que interessam ao povo do Maranhão, na apresentação livre e séria de quem tem o que dizer. Está entrando no ar o programa Mesa Redonda com Paulo Marinho. Você é o nosso convidado. Meu Mesa Redonda de hoje, a gente vai fazer aqui nessa avenida que eu construí quando fui prefeito. Quando eu fui prefeito da cidade, eu procurei fazer algumas coisas que eu, à época, achava importante. Principalmente, mudar a cidade de um lado para o outro. Por quê? Porque eu sabia que do lado de lá, do lado do Pirajá, daquela região, a cidade tinha pouco espaço para crescer. Então eu tinha que inverter o fluxo da cidade. E o que eu fiz foi trazer a cidade do lado de lá para o lado de cá. Para isso eu tinha que fazer alguma coisa que induzisse o comércio, a moradia e a própria vida da cidade para o lado de cá. Daí eu fiz a rodoviária para cá, para esse lado, fiz essas avenidas aqui e com isso a gente conseguiu mudar a cidade para o lado de cá. Naquele tempo tinha uma planta, tinha uma árvore que eu sempre achei ela muito bonita. Embora seja uma árvore que floresça apenas 5 dias no ano. Mas eu achava que essa árvore podia ser um diferencial. E eu me lembrei do tempo que eu estudava no Japão. Lá no Japão existem as cerejeiras. As cerejeiras são árvores que florescem também rapidamente uma vez ao ano. E é o período mais lindo do Japão. Apenas uma semana, os japoneses saem de casa, tiram fotos, fazem cartões postais. E a cerejeira é, hoje, a árvore símbolo do Japão. Aqui em Caxias, nós temos uma árvore que ela é linda. Ela é natural, é nativa aqui da nossa região. E ela também floresce todo ano durante 5 dias, que é o pau-d'arco. Pau-d'arco ou ipê, como alguns chamam. Na verdade, para o nosso povo mais antigo, a gente chama de pau-d'arco essa árvore. Inclusive, ela tem a casca medicinal. A minha avó usava muito a casca do pau-d'arco para fazer remédio. E o pau-d'arco, ele solta uma florzinha durante 5 dias, linda. Aí você tem ela amarela, você tem ela roxa, róseo, branco, várias cores, vários tons. Quando eu fui prefeito, eu plantei ao longo da cidade, nas praças todas, nas ruas, eu plantei muitos ipês, que hoje estão cheios de flores. Inclusive plantei nas escolas. Para isso, naquele tempo, eu peguei um amigo meu que trabalhava comigo, que era o Fred Brandão, e mandei o Fred Brandão para Brasília, para fazer um curso lá em Brasília, que é o local onde mais se planta ipê no mundo. E o Fred não só fez o curso, como quando ele veio, ele trouxe milhares de mudas de ipês. E essas mudas nós plantamos aqui pela cidade. E agora, nesse período, a gente fica feliz em ver a florada dos ipês. Ali em frente tem um ipê amarelo que já está no final da florada e mostra como é linda essa planta. Aqui eu estou debaixo de um pé de ipê, aqui é ipê, aqui não, aqui é buganvília. Aqui é o ipê e a gente percebe que ele também já soltou as flores. Aqui ao longo da avenida tem muitos. Ali na subida do Morro do Alecrim tem um ipê rosa muito bonito também. E aí o que eu quero sugerir? Eu quero sugerir que nesse período agora, porque após a florada do ipê, o ipê solta uma pequena vagem. E nessa vagem tem a semente. Então eu quero sugerir a você que está em casa me assistindo, que você pegue essa vagem do ipê, que às vezes está no chão, ali mesmo no Lago dos Três Corações, tem um ipê que eu plantei e ele já está soltando semente. Pega a semente, planta num saquinho
numa latinha, onde for, depois muda para o chão. E bota no quintal, bota na porta de casa, bota no sítio. Planta ipês. Porque se a gente povoar a cidade toda com esses ipês, vai chegar um dia que Caxias vai ser conhecida como a cidade das flores, como a cidade dos ipês. Aí eu selecionei para vocês 2 vídeos sobre ipês. Um mostra os tipos de ipês, ou de pau d'arco, que é o nome que a gente conhece mais aqui na nossa região. O outro vídeo ensina como você pode fazer a muda, como você pode preparar uma mudinha de ipê. É muito simples e muito fácil. As sementes estão aí pela cidade. Onde você vê uma planta de ipê, com certeza soltou uma vagenzinha e dentro daquela vagem tem a semente que cai no chão. Pegue a semente e faça a mudinha conforme te ensina o vídeo que a gente vai mostrar agora. A árvore do ipê é alta, bem copada e no período da floração apresenta uma peculiaridade. Fica totalmente desprovida de folhas. Estas dão lugar às flores, amarelas ouro, brancas ou roxas, que estampam belas manchas coloridas nas paisagens do país. O ipê floresce de julho a setembro e frutifica em setembro e outubro. Sua madeira é bela, de cor castanho-oliva ou castanho-avermelhada e com veios resinosos mais escuros. Após o período da floração, aparecem as folhas digitadas, com 5 a 7 folíolos. No inverno, porém, a árvore se apresenta totalmente despida de folhas e flores. A madeira do ipê é muito valorizada. Por sua resistência, dureza e flexibilidade, sempre foi considerada uma madeira de lei. Uma outra vantagem que ela possui é de aguentar bastante a umidade. O ipê também é plantado em parques e jardins, servindo para a arborização urbana. As diversas variedades do ipê recebem os respectivos nomes, de acordo com as cores de suas flores ou madeira. O ipê amarelo ou ipê comum pode atingir até 25 metros de altura, sendo bastante encontrado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Goiás. O ipê branco ou ipê mandioca é encontrado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Ipê tabaco. A árvore é mais baixa que as demais, porém apresenta uma ramagem abundante. Ipê roxo ou ipê rosa é encontrado desde o Piauí até Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Ipê do brejo é mais comum nos alagados dos manguezais dos rios de Minas Gerais e São Paulo. A casca, a entrecasca e a folha do ipê possuem propriedades medicinais. Elas são consideradas também como anti-inflamatórias, anti-infecciosas e cicatrizantes. No entanto, nem todos sabem que dentre o grande universo de plantas nativas do país, o ipê sempre foi considerado a árvore nacional brasileira. No dia 7 de dezembro de 1978, porém, a Lei nº 6.507 veio declarar que o pau-brasil seria a árvore nacional e a flor do ipê, a flor do símbolo nacional. Ela estabeleceu também, além disso, que no dia 3 de maio seria dali por diante o Dia do Pau-Brasil. Então, nessa nova série de vídeos, tá? Eu vou mostrar para vocês como germinar, plantar e desenvolver mudinhas de ipê amarelo, tá? Esse mesmo processo também funciona com qualquer espécie de ipê, ok? Então, vamos lá. O que você vai precisar para fazer esse processo, esse desenvolvimento, né? Essa germinação dessas sementes de ipê. Inicialmente, é claro, você precisa da semente do ipê, tá? E é o seguinte, é bacana e o seu resultado é muito maior se você pegar a semente que tá no chão, ok? E não pegar a vagem e abrir ela. Porque se você pegar uma vagem verde, a semente que vai estar lá dentro, ela ainda não vai estar pronta para ser transformada em uma muda. Então todas essas sementes aqui, ó, que eu tô aqui, todas foram colhidas, tá, do chão, ok? Uma outra
que eu consegui identificar a vagem já madura e fazer a colheita dela, ok? Então esse detalhe para a semente é muito importante, então te dê preferência para a semente que tiver no chão, ok? Então tá, já tendo a semente em mãos, o que você vai precisar? Fora a semente, você vai precisar de uma bandeja como essa aqui, tá? Bandejinha como essa. Por que uma bandejinha como essa? Porque a gente vai colocar essa semente de molho durante 48 horas, tá? Para facilitar o desenvolvimento dela. Também vai ser necessário 2 pedaços, tá? Ó, de guardanapo, beleza? E por fim e último, uma quantidade de água que seja suficiente para encher a bandeja que você vai utilizar. Então vamos lá. No primeiro momento, já com a bandeja em mãos, você vai colocar nela o guardanapo, ok? Ó, dessa forma assim, tá? E vai derramar água, ok? De forma a deixar ele completamente úmido. Olha só como que tá sendo feito aí, aqui ó, completamente úmido, ok? E agora você vem com calma, muito gentilmente, colocando as sementinhas que você vai germinar, tá? Vou colocar as sementes, certo? Olha só como que ficou, ok? Ó, colocada a semente, o que você vai fazer? Você vai pegar agora aquela outra folha de guardanapo, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui, que aqui tem um pouco de espaço, certo? Você vai pegar aquela folha de guardanapo e vai colocar por cima, tá? Ó, por cima. Por quê? Por que você está fazendo dessa forma? É o seguinte, se você colocar só a semente e colocar a água, o que vai acontecer? A semente do ipê, ela tem uma casquinha, tá? Ó, e essa casquinha não vai permitir que ela fique submersa na água. E se ela ficar submersa, o resultado é bem melhor. Feito isso, você coloca a água, tá? Até cobrir completamente as sementes. Tá, cobriu completamente. Feito isso, você vai aguardar 48 horas. Então, segue sequência no vídeo após 48 horas. Ó pessoal, a nossa semente passado 48 horas, ela ficou assim, ó, tá? Tô tirando aqui o guardanapo que eu coloquei para ela ficar submersa, ok? Vai tirar ele. Inclusive, olha que bacana, 48 horas, essa semente aqui, ó, já começou a germinar. Olha que lindo, tá vendo, ó? A caldinha dela já saiu. Olha que coisa mais bonita, tá? Então tem que tirar com muito cuidado e conferir se não tem nenhuma. Ó, feito isso, vou colocar ela aqui do lado. E o que acontece? Pelas experiências que eu já adquiri fazendo muda de ipê, eu descobri o seguinte: todas as sementinhas que ficam pretas assim, ó, igual essa aqui tá, elas costumam não nascer, ok? Então essa sementinha preta, as que ficarem pretas, a gente deixa elas separado para não correr o risco de não germinar. Pode ser que uma ou outra germine, mas eu não quero correr esse risco, tá?
tem que ser muito gentilmente mesmo, tá? Para fazer isso, porque uma ou outra já vai ter soltado a caldinha, como é o caso daquela que eu mostrei para vocês. Se for alguma preta para lá, não tem problema, tá? Bem provável que ela não germine. Pronto, vou deixar essa bandejinha aqui do lado. Como que eu planto elas no início? Ó, aqui eu tô com uma bandeja, tá? Essa bandeja é aquela bandeja que a gente coloca debaixo da planta e ela já está com substrato, ok? Substrato puro. Eu vou pegar todas essas sementes e vou espalhar nesse substrato. Ok? Se eu tentar colocar elas numa distância bacana, ok? Para quando eu for tirar, não atrapalhar. Certo, ó. Aqui, ó, outra com caldinha. Olha que legal. Essa aqui tá com caldinha. Tô espalhando aqui na bandeja toda. Eu não gosto de plantar direto no saquinho. Eu planto aqui primeiro e depois faço a retirada pro saquinho, tá? Ó, outra com caldinha. E elas garram na mão. No momento que a gente tá colocando elas aqui, elas costumam ficar presas na mão. A imagem fica um pouco, não fica muito boa porque a cor da terra não favorece, né, do substrato, não vai favorecer a filmagem. Então estou colocando todas, ok? Olha só como tá ficando, ó. Aqui no cantinho aqui, ó. Cabe algumas, ó. Ok, né? Ó, então ficou assim elas no substrato. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar, vai cobrir elas. Que quantidade? A gente vai cobrir elas aproximadamente 1 centímetro, tá? Ó, colocando o substrato. Ah, posso utilizar a terra vegetal? Pode. Ah, posso utilizar a terra que eu tenho aqui no meu quintal? Pode. Se você utilizar a terra que você tem aí no seu quintal, coa ela com a peneira, tá? Aquela peneira de pedreiro. Mesma peneira que usam para coar areia, coar café. Ok? Então, agora a nossa bandejinha tá pronta. Ó, uma ou outra vai ficar descoberta, não tem problema, tá? É até bacana que fique assim, ó, porque a gente pode pôr só 1 centímetro em cima da semente. Então, se ficar um pouco descoberto, não tem problema. Pessoal, é só isso por enquanto, tá? E agora a gente vai aguardar a germinação.
Nos últimos Mesas Redondas, eu tenho procurado gravar fora do estúdio, em lugares como esse aqui onde eu estou. E por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque Caxias tem, dentre tantos potenciais que tem, para que melhore a sua economia e para que gere emprego para a população e para as pessoas que não têm trabalho, que não têm do que viver, que precisam ter salários e que só buscam emprego na prefeitura ou em órgão público. Existem outras formas de se gerar emprego também. Uma delas é a própria natureza. Como nós temos uma natureza muito rica, uma natureza pujante, uma natureza que nos oferece espaços para contemplação, espaços para lazer, espaço para descanso, espaço para meditação até, e outras coisas que podem ser feitas com e na presença da natureza. A gente tem que entender que a natureza também pode, se bem cuidada, se bem explorada, se transformar numa fonte de receita para as pessoas e de emprego para aqueles que estão desempregados. Aqui é um bom exemplo. Aqui é uma área que eu fiz, essas árvores eu plantei e agora elas vão servir para que a gente construa aqui nesse espaço um espaço para fazer várias atividades esportivas e de lazer. Isso que eu fiz pode ser feito por qualquer pessoa, porque basta ter a iniciativa de pegar uma mudinha da planta e enfiar no chão. E, obviamente, cuidar da mudinha, regar, adubar, zelar pela mudinha, porque aquela muda pequena, minúscula, que você coloca no chão, mais cedo ou mais tarde, ela cresce e se transforma numa árvore como essas aqui. E essas árvores, elas não só vão nos dar a sombra, o vento, vão melhorar a nossa temperatura, como essas árvores também podem nos dar madeira. Eu daqui mesmo já tirei muita madeira que eu estou usando para construir algumas coisas que eu estou construindo. Isso aqui é um exemplo, um bom exemplo para você que em casa tem algum terreno, ou para você que tem um sítio, plante alguma coisa, plante madeira. Uma muda dessa aqui de eucalipto custa 30 centavos. Então, dá para comprar e dá para plantar. E assim eu termino o Mesa Redonda de hoje, convidando você a zelar pela natureza, cuidar da natureza, porque se a gente não cuida, se a gente não zela, a tendência é o mundo, é a Terra, é o nosso planeta se esvair em calor, em fogo, em queimadas, em tudo que nós estamos assistindo. Portanto, o Mesa Redonda de hoje é um pequeno, mas minúsculo aprendizado para que nós todos possamos despertar a consciência da preservação da natureza a partir do plantio, seja de um ipê, seja de um pé de lima que está em extinção, seja de um pé de laranja, seja de um pé de caju, seja de um pé de manga, seja no eucalipto, não importa, plante. Plante, porque com as plantas você com certeza não apenas assegura o seu futuro, como dos seus filhos, dos seus netos e de todas as futuras gerações. Um abraço e até o próximo sábado, com a ajuda de Deus. E olha aqui, ó, a gente está sendo visitado ali por uns periquitos. Olha lá eles cantando, que ficam naquela árvorezinha ali. Isso é um bom exemplo da natureza preservada. Porque se a gente não tem isso preservado, esses periquitos que estavam em extinção não viriam nos visitar assim tão perto, sem medo da gente. E aí está aí o exemplo para vocês. Está ali a zoada do periquito, está ele ali, e a gente sabe que isso aí é um bom sinal, é sinal que a gente está fazendo a coisa certa. Até o próximo sábado, com a ajuda de Deus.